promessa nos pede princípios, e todo princípio nos pede processos. Às vezes, para que nós podemos cumprir um princípio, a gente precisa viver processos. Existem promessas que precisam de um milagre para se cumprir, mas existem promessas que precisam de processos. E quando precisa de milagre, é Deus que faz, mas quando precisa de processo, é a gente que entra no processo e aceita o processo que Deus está propondo para que a promessa seja cumprida. Existem processos e processos dolorosos que nós muitas vezes precisamos passar para que a promessa se cumpra, porque a promessa foi feita: vocês farão obras maiores. Mas para isso é necessário passar por alguns processos. E quantos de nós, como o irmão Roberto falou do povo no deserto, 40 anos e não saiu do processo? 40 anos, porque o processo tem que ser intencional. E às vezes Deus está falando: é esse processo que tu tem que viver. Não, mas eu tenho medo. Não, mas eu não quero viver. Vai ficar na mesma, vai ficar sendo um crente ordinário, que entra ano e sai ano e fica a mesma coisa. O casamento vai ficar do mesmo jeito. A vida familiar vai ficar do mesmo jeito. A vida financeira vai ficar do mesmo jeito. Porque entra ano e sai ano, mas não quer aceitar os processos. Porque para mim aceitar os processos de Deus, eu preciso deixar de fazer a minha vontade. E toda promessa, nós precisamos saber também que toda promessa tem um tempo certo para se cumprir. O Macarine falou, né? Eu disse assim: Senhor, os irmãos estão tudo falando a pregação todinha, né? E Deus só confirmando, né? Então toda promessa tem um tempo certo para se cumprir. Nós não podemos acelerar as promessas de Deus, mas nós podemos acelerar o processo. Os processos nós podemos acelerar. Às vezes Deus diz: eu vou colocar um anel de formatura nas tuas mãos. Eu não posso fazer com que essa promessa venha rápido, mas eu posso viver logo esse processo. Se Deus diz: eu vou te usar como pregador ou como cantor, eu posso fazer com que esse processo ele venha mais rápido. Como? Me dedicando ao canto, se Deus disse que iria me usar para isso. Me dedicando ao estudo da palavra, se Deus disse que ia me usar na palavra. Então eu posso sim viver um processo intencional. Eu posso sim me entregar intencionalmente para que eu possa viver esse processo, para que as promessas se cumpram. O que nós vemos são pessoas ordinárias esperando que as promessas se cumpram, mas não vivem processos. Vive na procrastinação, né, irmão Roberto? Eu não sei porquê, todo que eu escuto essa palavra eu me lembro dele. Interessante, porque ele falou tanto nessa palavra, eu associo a ele. Pois é, então a gente precisa acelerar o processo. Toda promessa tem o tempo, toda promessa se recebe com fé, mas acontece com ação. E quando Deus faz uma promessa, geralmente a gente se alegra com isso. A gente se alegra, a gente se anima, é como se tivesse dado ali um choque de ânimo na gente. Porém, se não tiver ação, ela não vai se cumprir. Deus, ele faz as coisas. Às vezes eu fico vendo assim, o trabalhar de Deus é muito incrível. Porque eu digo assim: Senhor, tu sendo dono de tudo, dono do mundo, criador, mantenedor de todas as coisas, mas tu quer estar interagindo junto com o homem. Deus, ele faz tudo, mas não faz a nossa parte. Ele quer fazer junto conosco, ele quer que a gente interaja junto com ele. E às vezes a gente fica aí esperando, achando assim: não, eu estou esperando o milagre. Mas se esse milagre requer um processo, o processo é você que tem que fazer. Irmã, e qual é o processo? Eu não sei. É você que tem que saber. É você que tem que entender a sua vida particular, que processo que você precisa iniciar para que as coisas comecem a se resolver, para que o milagre, para que a promessa que Deus fez para você comece a acontecer. Jesus viu os discípulos tristes nesse momento, por isso que ele começou a falar algo de bom. Peraí, não é coisa ruim, eu vou sair, mas vocês vão fazer obras ainda maiores.
E do que se trata essas obras? Primeiro, a gente viu aqui que o texto é um texto que revela uma promessa de Deus. E segundo, a gente vai ver que obras são essas. Como é que eu vou realizar obras maiores? Eu vou receber uma promessa, mas eu não sei nem do que se trata essa promessa. O que é essas obras maiores? O que Jesus queria dizer com obras maiores? Jesus, ele estava começando a ficar limitado de tempo e de espaço. Por quê? Porque como humano o tempo dele estava terminando. Então ele sabia que ia precisar de pessoas para dar continuidade ao reino aqui na terra. E para isso ele preparou os discípulos. Para isso é que ele nos prepara, para dar continuidade àquilo que ele fazia. Obras maiores digamos assim, que é algo que impressione a humanidade. Obras maiores aqui é no sentido de você fazer algo extraordinário. Obras maiores aqui é no sentido de você fazer obras extraordinárias não só no mundo, talvez na humanidade, como eu citei aqui, mas às vezes em você mesmo. Obras maiores é na vida da sua família, é no trabalho, é onde você estiver. Essa obra maior que Jesus aqui estava falando era simplesmente fazer algo que fosse diferente do comum, do cotidiano. E se nós formos observar os lugares que nós frequentamos, se nós formos observar as pessoas que nós nos relacionamos, se nós formos observar como as pessoas se relacionam, aonde você vai, a gente vai ver que coisas comuns estão acontecendo a todo momento. Se nós pararmos para observar nos diálogos, nas conversas, nas reuniões de família, nos jantares, nos almoços, nas confraternizações, coisas simples e comuns estão acontecendo. Mas Jesus disse assim: olha, não é o comum que eu quero, é o extraordinário. É obras maiores. É obras maiores. Irmão, como é que eu vou saber que obras maiores? É só você olhar à sua volta e fazer o contrário do que o mundo está fazendo. E fazer o contrário do que os relacionamentos estão vivendo. E fazer o contrário do que a sociedade em si vive no momento. É fazer o contrário do comum. Isso é ser extraordinário. Era isso que Jesus fazia. No momento que era para se zangar e falar e gritar, Jesus se calava. Ele era extraordinário, porque ele fazia o contrário do que os outros faziam. Na hora que era para falar, ele simplesmente falava. Ele sabia o momento certo de agir, de falar, de fazer. Ele fazia o contrário do que se era comum, do que se era normal. Isso é as obras maiores que Jesus está falando. É viver de forma diferente, é fazer coisas extraordinárias. É que esse diálogo fosse ocorrendo entre Jesus e os discípulos e todos que estavam ali. Eu fiquei imaginando, se os discípulos, na hora que ele disse que ia, que ele começou a falar, que ele tinha cumprido o tempo dele, se eles tivessem captado a mensagem, eles nem teriam ficado contristados. Porque quando Jesus falou que ia para o Pai e que enviaria o Espírito Santo, e que eles iriam ter essa experiência no dia de Pentecostes, se eles tivessem pensado um pouquinho, porque nós usamos a mente errante ao invés de usar a mente pensante. Precisamos, se você não guardar nada da pregação, mas guarde essa frase: use a mente pensante e não a mente errante. Se eles usassem naquele momento, tivessem usado a mente pensante, eles diriam, na hora que Jesus dissesse eu vou para o Pai, eles aplaudiriam. Por quê? Porque Jesus, ele estava dizendo simplesmente, eu vou para o Pai, vocês vão fazer obras maiores. Por quê? Porque hoje eu estou do lado de vocês. Aleluia. E vem o Espírito Santo e eu vou estar dentro de vocês. Se nós entendêssemos o que é ter Deus dentro de nós, nós não vivíamos a vida extraordinária que nós muitas vezes vivemos. Nós não vivíamos abaixo da média. E eu não estou falando aqui de questões financeiras somente, mas de atitudes, de hábitos, vida diária, no cotidiano. Viver milagre é muito maravilhoso.
Viver experiências é muito maravilhosa. Mas ninguém vive de experiência e de milagre 24 horas. A gente vive de pé no chão, de cabeça no sol. E é nessa vida diária, é nessa vida simples, é nessa vida do cotidiano que as coisas, que o extraordinário, que as obras maiores devem ser feitas. No meio evangélico, eu acredito que os irmãos já devem ter ouvido falar, a gente escuta muito esse jargão das pessoas dizerem assim: ah, Jesus disse que não ia fazer obras maiores. Ah, Jesus disse. No meio gospel evangélico, né? Os irmãos aí conhecidos como os irmãos do reteté, eles acham que esse versículo aqui quer dizer a milagres. Eles acham que esse versículo, ele literalmente está falando de milagres. Não que eu não creia em milagres. Não é que eu não creio em milagres, em manifestações do Espírito Santo. Mas a gente não vive de manifestação. Em outros templos aí religiosos, é que a pessoa vem e baixa o caboclo. Jesus não, o Espírito Santo não baixa. O Espírito Santo está dentro de nós 24 horas. Mas tem crente que parece que recebe o caboclo quando chega no templo. Porque aqui fala em línguas e faz isso e faz aquilo. Mas depois que sai daqui, acabou-se. Acabou-se. Parece que o Espírito Santo baixou e saiu. Não, é que a gente extingue ele. A gente acha que ele está somente aqui, somente no momento da oração, somente no momento do louvor. Então a gente acende e a gente apaga. A gente acende e a gente apaga. E o que é isso? É ser ordinário. Extraordinário é quando ele está em todo o tempo, em toda hora atuando. Mas a gente diz assim: Espírito Santo, atua agora. Depois a gente diz: sai, quem vai atuar agora sou eu. Então toda hora que você disser: Espírito Santo, sai de cena, que agora sou eu que vou atuar, não terá vida extraordinária. Não fará obras maiores que Cristo fez. Não se cumprirá essa promessa que está aqui, que nós acabamos de ver em João 14:12. Se eu perguntar quem quer fazer obras maiores, todos nós queremos. Todos nós queremos. Mas é necessário viver esse processo de contínua presença no Espírito Santo. Então não se resume a isso. Não se resume apenas a manifestações. Esse versículo ele não está falando. Nos originais, o termo grego usado aqui para obras é o ergon. No original é usado, no literal, significa trabalho em um sentido amplo. No grego, no original, significa isso. Trabalho, obras, significa trabalho no sentido amplo. Não é que eu não creia em manifestações, um paralítico levantar, um defunto ressuscitar. Não é que eu não creia nisso. É que eu não creio em super-heróis, animadores de púlpitos, artistas da fé, que é o que nós vemos por aí. Os templos lotados de pessoas em busca de manifestações. A maior manifestação é o Espírito Santo dentro de nós, dirigindo a nossa vida diária. Porque dá lugar, né? Como diz os irmãos do TTT, dá lugar ao Espírito Santo dentro do templo para maiores manifestações é muito fácil. Mas dê lugar ao Espírito Santo lá no seu trabalho. Dê lugar ao Espírito Santo dentro da sua casa. Dê lugar ao Espírito Santo na rua, no ônibus, em todo lugar que você está. É lá que você tem que dar lugar ao Espírito Santo para ter uma vida extraordinária. É no momento que pisam no teu pé. É no momento que você muitas vezes precisa tomar uma decisão e uma atitude que vai ao contrário à tua própria vontade. Isso é fazer obras maiores. Tem uma frase de Martinho Lutero, eu até escrevi aqui, que ele diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre com as Escrituras
deve ser rejeitado, mesmo que se faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre com as Escrituras. Eu tenho andado algumas vezes, eu tiro um tempinho, que é difícil eu ter tempo, mas eu tenho tirado um tempinho e tenho ido a algumas orações, porque eu estou fazendo uma pesquisa, né, um TCC para a faculdade, e o tema é justamente esse, doenças emocionais no meio pentecostal. Então eu vou justamente para observar, e a gente vê muita coisa, muita manifestação, muita coisa, e inclusive eles pregam dentro desse texto. É porque Jesus, eu fui para um que a moça era a unção do perfume, e enchia a cabeça do perfume, de perfume até embaixo dela, uma coisa tudo com o olho ardendo. Eu digo, epa, aqui em mim mesmo não quero isso aqui não. Você está rejeitando? Eu digo, isso aqui eu não quero não, pode passar para lá. Fui atrás de pesquisar a vida da pessoa, não congrega, não segue em lugar nenhum, não respeita a liderança e nem lê a Bíblia. Eu digo, por isso que ela inventou alguma coisa dela, porque ela não lê, não sabe de nada. Então assim, a gente precisa verdadeiramente buscar a palavra de Deus. A gente precisa verdadeiramente entender e saber o que é que significa. Significa obras em amplitudes, trabalho em amplitude, é isso que está. Ou seja, a vida toda, engloba todas as áreas da nossa vida. Viver extraordinariamente significa fazer obras maiores. Por que não se resume a milagre? Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Quem foi a outra pessoa que a gente viu ressuscitando alguém com 4 dias de morto? Se esse versículo representa apenas milagres, se ele representa apenas milagres, já era para ter acontecido alguém ressuscitar alguém com 8 dias, o dobro de Jesus, não é verdade? Alguém viu alguém transformando algo em vinho? Mas alguém já viu a frase que diz assim: a minha vida foi transformada da água para o vinho. Aleluia, Pai. Nós não vamos ressuscitar um morto com 4 dias, mas nós vamos ressuscitar mortos espirituais, mortos emocionais, que tenham não só 4, mas às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 7 anos de morto vivo. É essas obras que o Senhor falou. As obras maiores é essa. Aleluia, Pai. Essas são as obras maiores. É transformar vidas. Só que é através da nossa vida. E se a minha vida não é transformada? Eita Deus. E se a minha vida não é curada? Você sabe o que é viver uma vida extraordinária e fazer obras maiores? É transbordar. Jesus diz assim: olha, eu vou para o Pai. Eu estou do lado de vocês, mas vai vir um que vai fazer vocês transbordar, porque ele vai estar dentro de vocês. Mas para que o Espírito Santo transborde na nossa vida, nós precisamos se submeter ao poder superior. Nós precisamos entender que não vive em nós, mas Cristo vive em mim. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Espírito Santo. Não pense que foi fácil para ele dizer essa frase. Simplesmente às vezes nós tomamos atitudes e não perguntamos: Senhor, é isso? Dizemos sim sem perguntar, dizemos não sem perguntar. Ficamos no lugar quando é tempo de sair. Às vezes Deus já está bradando, a mente pensante já está dizendo: ei, o teu tempo aqui acabou. Ei, dá um tempo disso aqui. Ei, para, não é mais esse trabalho. E a gente insiste. E Deus está querendo nos levar a algo maior, a algo mais extraordinário. Precisamos entrar numa intimidade maior com o Senhor para que as promessas possam se cumprir. E principalmente essa promessa de fazer obras maiores. E essa obra maior começa dentro de nós, começa pela nossa própria vida. A metanoia. A metanoia, em que as escrituras falam que é a transformação, é na mente.
Mas nós ouvimos a mente que mente. Mas a gente não ouve a mente pensante. E a gente ouve a mente errante. Quando vem para fazer o erro, a gente vai e faz. Mas quando diz, não, acabou, é o tempo. É isso. E não se preocupe que quando Deus quer fazer, quer pegar uma pessoa e colocar ela no extraordinário, tirar ela do ordinário, aquilo que vai ser pedido é algo difícil de fazer. Nós precisamos deixar de ser coadjuvante e ser protagonista da nossa vida. Nós precisamos parar para ser específico. Irmão, como é que eu faço para começar essa vida extraordinária? Como é que eu faço? Você vai saber exatamente agora como se deve fazer. Preste atenção. Existem 3 coisas que impedem o crente ter uma vida extraordinária. 3 coisas que você tem que banir da sua vida. Para ter uma vida extraordinária, tem que ser crente. Tem que ser crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque você vai fazer algo pela fé. Então tem 3 coisas que precisam ser banidas da nossa vida para que a gente possa seguir uma vida extraordinária e poder fazer as obras maiores que Cristo cita aqui nesse versículo. O medo, o apego e a dependência. Porque se tiver essas 3 coisas, medo, apego e dependência, não pense 2 vezes não. Tome a decisão. Tome a decisão. Faça o que quiser, pense o que quiser, seja responsável por si mesmo. Às vezes nós temos uma decisão para tomar que vai ser um divisor de água na nossa vida. Mas a gente fica perguntando a várias pessoas. Eu lembro que eu tinha um conflito muito grande. Há quase 2 anos atrás, com o meu filho mais velho, nós morávamos juntos. E eu fiquei 3 anos sofrendo aquela peleja e perguntando A e perguntando B. O que é que eu faço? Eu saio, eu deixo ele só, eu vou, eu não sei o quê. E quando foi um dia eu decidi que nunca mais eu ia perguntar nada a ninguém a não ser a Deus. Ele é o poder superior sobre a nossa vida. E precisa ser muito mulher, e precisa ser muito homem na presença de Deus para tomar a decisão e assumir as consequências dessa decisão e não ter medo. Porque se eu deixo de decidir por medo, eu não vou ter uma vida extraordinária. É a primeira coisa que eu tenho que vencer, é o medo. Porque estar no comodismo, estar no local onde não requer nenhum esforço, onde não requer nenhuma decisão, é muito fácil. E as coisas vão rolando e vão acontecendo. Se eu sair daquele emprego, eu morro de fome. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes é necessário. Fácil não é. E é uma decisão só nossa. Por quê? Porque nós vamos assumir as consequências. Nós que vamos assumir as consequências. E se é Deus que está mandando, se é Deus que está direcionando, Ele assume junto conosco. Porque quando Ele diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Ele se responsabilizou. Porque foi Ele que mandou. Eclesiastes diz que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de ficar, mas há tempo de sair. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Mas a gente só quer o tempo de rir. Preste atenção. Tem que banir totalmente essas 3 coisas. O medo, o apego e a dependência. Para ter uma vida extraordinária. Nós nos apegamos a muitas coisas. Temos até apego ao pecado de estimação. Temos apego a N coisas. Isso vai esposo, filho, filha. Gente, como o irmão falou, se Jesus voltar e nós formos apegados, a gente não sobe. Apegado à riqueza, apegado a bens materiais, apegos. O apego é um dos maiores destruidores.
que pode ter na vida do ser humano que quer ter uma vida extraordinária com Deus. Quantos de nós queremos fazer as obras maiores, mas não queremos se destituir do medo, do apego e da dependência? Quando a gente vai atravessar um túnel, a gente tem medo. Mas o que é que a gente deve fazer? Um túnel escuro. Vai com medo mesmo. O medo, ele não desaparece antes. Eu não quero tomar essa decisão porque eu tô com medo. Eu tô com medo. Tem pessoas aqui, Deus, ele é muito sábio. Tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão definitiva. E quando a gente está com medo de tomar uma decisão, eu aprendi que a gente vai com medo mesmo. O medo, ele não some antes de você dar o primeiro passo. O medo, ele some lá no meio do túnel, quando você já está atravessando e você já passou do outro lado. Vá com medo mesmo. Eu estou com medo, pois vá com medo mesmo. Para que as obras maiores aconteçam, devemos deixar de depender de tudo e de todos para depender somente de Deus. Obras maiores é avançar como um reino na terra. Isso já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com várias pessoas. Você vai sair, aí chama o seu filho e diz assim: olha, fulano, eu vou sair. Eu vou ali no supermercado, eu vou ali assim, eu vou resolver. Ou o esposo diz para a esposa: eu vou ali trabalhar, volto já. E você delega a sua casa àquela pessoa. Toma cuidado, não abre a porta para ninguém, faz assim, faz assim. Foi o que Jesus fez com a gente. Eu vou para o Pai. Estou delegando a terra a vocês. Estou delegando a vida de vocês a vocês mesmos. Porque agora eu vou estar dentro de vocês. Esse pequeno versículo da parte B que ele diz: porque eu vou para o Pai. O que nós temos feito com essa real responsabilidade que Deus tem nos dado? Será que você pode meditar nisso? Será que nós podemos meditar nisso, andarmos pensando nisso, que aonde nós chegarmos é Cristo que está chegando? Nós somos representantes dele. Ele não está mais fisicamente. Então quem é que está no lugar dele? Quem é que está no lugar de Cristo? Somos nós. Fisicamente ele não está mais aqui. Fisicamente somos nós. Quando nós chegamos, será que as pessoas dizem isso? Cristo chegou, a paz chegou, a alegria chegou.